Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição número 60. Chegamos a 60 edições. É um prazer, uma alegria, um privilégio. Direito em Pauta, edição número 60. Já estamos no nosso segundo ano, ano 2. E hoje a gente recebe o Dr. Eli Alves da Silva. Agostinho, sempre conosco, boa noite. Boa noite a quem já vai seguindo, já vai chegando. Grande Fábio. Salvatore Morello Advogados. Patrícia querida. Grande Gabriel Morello. Meu estagiário predileto. E hoje a gente vai falar de contratação de advogado e as suas peculiaridades. Falar tudo sobre contratação, relação do advogado com o cliente, o que pode, o que não pode. E a gente recebe o Dr. Eli Alves da Silva, advogado especialista em Direito do Trabalho. Dr. Eli é fera, hein? É um advogado já com mais de 37 anos de militância na advocacia. Vamos falar de contrato, como contrata advogado, como desfaz o contrato com o advogado quando não está satisfeito. A gente vai tratar de todos esses temas com o Dr. Eli Alves da Silva. Já ele já aparece aqui, eu já o convido para fazer a live conosco. Mas é uma honra tê-los por aqui. Vitória, Vitor, Dr. Eli já está por aqui. Boa noite, Dr. Eli. Já lhe mando o convite para iniciarmos a nossa live de hoje. Programa Direito em Pauta, edição 60. Contratação de advogado e suas peculiaridades. Doutor Eli já pediu para participar ao vivo, já vou aceitá-lo. Boa noite a todos, Natália. Vamos ver se o doutor Eli já vem para cá. Grande doutor Eli, que honra recebê-lo. A honra é minha, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para tentar contribuir aí com algumas informações que de repente possam ser interessantes para os nossos colegas e também para quem não é advogado também, né? Com certeza. Doutor Eli, eu vou tomar liberdade rapidamente, passar um pouco aí do seu currículo bem resumido, mas para trazer aí para os nossos seguidores quem é o doutor Eli, advogado de respeito na área trabalhista, é um dos expoentes da advocacia trabalhista, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Mais de 37 anos de militância, tem atuação no Brasil e em Portugal, pós-graduado em Direito do Trabalho, especialista em Direito Empresarial, foi presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, nossa querida Associação dos Advogados. Hoje é conselheiro na AT, foi conselheiro da OAB São Paulo em 6 gestões. 6 gestões são 18 anos, gente. 18 anos lá como conselheiro da OAB. Presidente da Comissão de Direito Anti-Bullying e da Comissão de Direito do Trabalho da OAB São Paulo também. E atualmente é integrante do Conselho Jurídico da Fiesp. Doutor Eli, é uma honra tê-lo aqui no nosso programa Direito em Pauta para falar sobre a contratação de advogado, os detalhes dessa contratação, como que o advogado se protege com relação ao cliente, como que o cliente que não está satisfeito com o advogado pode fazer também para revogar os poderes concedidos. Vamos tratar bastante disso. Vamos iniciar, doutor Eli. Quais são os aspectos, na sua visão, mais importantes nessa relação entre o advogado e o cliente? Bem, Constantino, antes de começar e responder sua pergunta, eu tenho que agradecer a você aí pelas elogiosas palavras. Evidentemente que isso sempre nos dá uma satisfação muito grande, porque essas referências todas que você faz demonstram que a gente, nesses mais de 35 anos de atividade profissional, está trilhando o caminho certo e, evidentemente, que a gente sempre procura estar caminhando para não sair dos trilhos. E principalmente numa sociedade que nós vemos que muitas vezes os valores morais acabam ficando em segundo plano. E então essa preocupação é constante. E ouvir essas palavras suas realmente é extremamente confortável e gratificante. E aí vamos então ao questionamento que
o senhor me faz, e eu diria o seguinte, que já dentro dessa introdução que eu fiz, dizer que o mais importante na relação entre advogado e cliente é o advogado ter a preocupação de poder ter e garantir a confiança do cliente desde o primeiro momento. Eu diria que existem várias formas do cliente chegar até o advogado. E nesse momento desse contato, é muito importante que isso ocorra de uma maneira leal e transparente, porque a semente plantada em terra fértil seguramente vai dar bons frutos. E a relação entre advogado e cliente, eu diria que é a mesma entre o médico e o paciente. Se não houver uma empatia, se não tiver realmente uma integração, muitas vezes as coisas acabam não dando certo, porque é importante que o cliente possa ter segurança e credibilidade no seu advogado, porque o advogado passa a ser um confidente dele, naquele caso específico, nos relatos que vão aparecer, mas também acaba tendo uma dimensão maior do que aquela relação em função daquele caso especificamente. E dentro dessa linha de ter aí a credibilidade e a confiança do cliente, passa por vários pontos que cada um tem a sua forma de ser, e eu digo sempre que isso é igual criar filho. Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas cada um tem o seu jeito de fazer. Então, o que eu coloco neste momento é exatamente essa preocupação para essa relação ser duradoura e que ela possa realmente ser consistente. E dentro desse contexto, é importante que o advogado possa ter a preocupação de não prometer aquilo que ele não pode entregar. E isso, prometer e não poder entregar, passa desde ficar prometendo decisões que não é ele que vai tomar, e também no que diz respeito a promessas. Quanto tempo vai demorar esse processo? E, sinceramente, por uma questão de transparência, é uma resposta impossível, porque com a morosidade, lamentavelmente, que existe no Poder Judiciário, e eu diria que isso não é problema do juiz propriamente dito ou dos serventuários, mas isso é uma função da própria estrutura do Poder Judiciário, que não está compatível, essa estrutura, com a demanda que é colocada para o Judiciário decidir. E dentro desse contexto, nós sabemos que nós vivemos uma sociedade de litígios, onde, na realidade, se procura sempre buscar o Judiciário para resolver as questões que possam surgir nas relações comerciais, nas relações entre capital e trabalho, e assim sucessivamente. Então, eu diria que a relação, objetivamente falando, tem que ser de confiança e de credibilidade para que isso possa haver um convívio de reciprocidade nesse nível. Perfeito. Doutor Eli, e a questão do advogado que quer abraçar o mundo? Qual a sua visão com relação a isso? Como, por exemplo, não dá para ser especialista em tudo, muitos advogados são generalistas, mas quando chega uma demanda que o advogado não tem conhecimento profundo do assunto, na sua opinião, qual que é a política correta que ele deveria adotar? Qual é o procedimento que o advogado deveria adotar nesse caso, até para honrar essa relação de confiança com o cliente que o procurou, que lhe foi indicado? Na realidade, isso eu diria que tem duas formas. Ou o advogado tem a condições de ter uma estrutura, que eu diria técnica, para que realmente possa atender todas as áreas. Isso, evidentemente, que a gente, depois de um tempo de experiência, a gente percebe que não existe nada impossível, porque, a rigor, tudo é uma questão de dedicação e de empenho para que realmente possa buscar o resultado a ser alcançado e a pretensão do próprio cliente dentro de todas as normas existentes. Isso, obviamente, que vai depender muito da dedicação do profissional, que muitas vezes pode ser o único advogado no escritório, e ele ter uma sensibilidade e também uma dedicação que, de repente, ele consegue dar conta do recado. Entretanto, isso não é, na sua grande maioria, que ocorre. Agora, acontece que, muitas vezes,
você pode ter um cliente que mantém uma confiança em você e, de repente, ele pode trazer uma demanda que aquela demanda pode não ser algo que você tem um conhecimento profundo. E, de repente, se você for pegar aquele caso para ir até onde é necessário, para dar início a uma ação ou, de repente, uma conversação com a parte contrária, vai se perder muito tempo. Então, eu acredito que a melhor forma é ter um nível de parceria com aqueles colegas que já são especialistas na área e que podem, evidentemente, avançar. E isso, o advogado que está utilizando esse tipo de parceria vai conseguir atender o seu cliente, porque o cliente tem nele a confiança, então ele pode até não executar, mas ele pode supervisionar. E isso, evidentemente, acaba atingindo o próprio objetivo do cliente, a satisfação do cliente e, ao mesmo tempo, o advogado que utiliza desse recurso de parceria, ele também não joga o cliente dele numa aventura jurídica. É isso mesmo. Lá no escritório, inclusive, a gente tem... Eu não faço direito previdenciário no escritório. E a gente tem muita demanda, muita não, mas tem demanda de previdenciário, e a gente tem 2 escritórios parceiros que a gente passa o cliente, mas eu tomo cuidado de pedir para me subestabelecer também, para que eu possa ter acesso ao processo e dar essa tranquilidade ao cliente. Então, é exatamente, a gente adota no escritório exatamente isso que o senhor falou, de procurar alguém que seja especialista, mas também manter os olhos para respeitar essa relação de confiança do cliente. Eu acho que é por aí mesmo. Bom, exatamente. E eu quero só complementar dentro do que o senhor está falando, doutor Constantino, é que, na verdade, a gente também, quando utiliza esse tipo de sistema de parceria, a gente também precisa saber com quem está lidando, quem são os parceiros, porque, às vezes, pode correr o risco até de indicar alguém para uma parceria e, de repente, numa posição de querer ser mais esperto do que a própria certeza, acaba, de repente, querendo tomar o cliente de você. Então, evidentemente que isso eu estou colocando o lado, como se diz, imoral, né, que de repente pode acontecer. Mas, a rigor, quando você indica alguém, é porque você sabe que é alguém que tem conhecimento técnico e também tem princípios morais para manter essa parceria, né? E já fica aí a primeira dica para os advogados que estão iniciando e que estão nos acompanhando, de que essa coisa da indicação, ela é importante para você manter o seu cliente próximo a você, mas ela é muito perigosa também, né? Não só pela questão de o advogado não ter essa ética e tentar pegar o cliente, como também de não fazer um bom trabalho, né? O cliente aceitou a sua indicação pela confiança que ele deposita em você. Então, é muito delicada essa questão. Ela é importante, mas ela é muito delicada. Perfeito. Você acabou de nos dizer que a relação de confiança é o início do trabalho. Perfeito. O cliente adquiriu a confiança. O próximo passo seria a procuração e o contrato de honorários, para poder iniciar o trabalho. Quais são os contratos que o advogado pode fazer com o cliente, as modalidades? Bem, na realidade, aí vai muito diante da situação do próprio cliente. O que eu quero dizer com isso? Que as alternativas de contrato são muitas, são várias. Eu vou tentar explicar, por exemplo, a relação com a empresa. Vamos admitir, você como advogado está sendo contratado para prestar um serviço para a empresa. Existem várias modalidades que é ser contratado para um caso específico, que eu diria que essa é uma relação de natureza única, para aquela finalidade específica que o advogado está sendo contratado. Existem outras formas, que de repente é aquela onde a empresa tem uma quantidade, ou seja, uma demanda muito grande, e tem lá um número enorme de processos, ou de repente ela quer passar por advogado para que ele tome conta e administre e vá advogar na todos aqueles casos que ela tem. Então, o que significa isso? Em muitos casos existem o pagamento por processo mensal. Então, define-se um valor mensal de manutenção daquele processo daqueles processos,
e, evidentemente, o advogado vai receber de acordo com o valor definido por processo e pela quantidade de processo existente. Essa é uma das modalidades. Dentro desse contexto, o que pode acontecer é que o advogado tem que ter a preocupação de saber, por exemplo, quando que vai começar a ser cobrado um processo. Porque, evidentemente, todos, dentro da sociedade capitalista, procuram gastar menos e lucrar mais. Então, de repente, o advogado pode ser vítima disso. Quando ele, de repente, define um contrato dessa natureza, mas a empresa recebe a citação num determinado momento, e a empresa diz, eu não vou mandar esse processo imediatamente para o escritório do advogado, porque ele já vai começar a cobrar de imediato. Então, eu vou esperar quando estiver próximo à audiência. Como dentro desse processo de morosidade pode demorar 2, 3 meses, então, de repente, a empresa espera 15 dias antes da audiência para mandar o processo para o advogado, e aí aquela correria toda de preparação de documento, etc. Tal. Então, isso é importante que fique estabelecido que a empresa deverá remeter para o advogado, exemplo, 10 dias depois da citação, se evidentemente tiver tempo disponível para poder cumprir o prazo que de repente possa existir. Eu estou citando um exemplo que, lógico, na área civil, uma vez citado, o prazo é de 15 dias, de acordo com o ritmo do processo. Então, evidentemente, que a empresa não vai esperar, quando estiver faltando 5 dias para o prazo, mandar para o advogado, que aquela suporte economia que ela está fazendo pode causar um prejuízo. No caso trabalhista, é um pouco mais extenso, muitas vezes, esse prazo. Então, a empresa recebe a notificação e vai, depois de 60 dias, que vai ter a primeira audiência. Então, isso acaba a empresa segurando ali 30 dias para poder economizar um valor de uma mensalidade daquele processo. Mas isso eu resumiria dizendo que isso é fazer economia na base da porcaria. Tá? Então, não vale a pena. Então, mas isso é importante que seja previsto no contrato para que realmente tenha isso bem claro. A mesma coisa em relação ao término do processo. Muitas vezes a empresa pode imaginar que, fazendo a quitação ou pagando, no caso trabalhista, o reclamante terminou o processo. Não. Muitas vezes tem verbas previdenciárias para serem pagas, que dependerá de cálculos, e tem, de repente, a necessidade do levantamento de depósito recursal que a empresa tenha feito no eventual recurso. Então, o processo pode ter um encaminhamento ainda, mesmo depois da empresa ter quitado aquele crédito do reclamante. Basicamente, essa é a situação que a gente tem no que respeita à empresa. Mas, dentro deste contexto ainda, nós podemos dizer que existe uma situação híbrida, onde, de repente, a empresa vem com um caso concreto, ou isso coletivamente em termos de processos, e o advogado pode negociar com a empresa, por exemplo, a empresa vai fazer um pagamento de honorários de 50%, exemplo, e os outros 50% ficará para o final do processo. Tá? E aí, para haver uma compensação, o advogado pode estabelecer um percentual ad êxito. Se ele tiver pelo credor, então, quer dizer, se ele conseguir receber mais do que se pretendia, ele vai ter uma participação naquele valor adicional. Se ele tiver pelo devedor, também esse adicional do final pode ficar condicionado ao que ele conseguir reduzir daquela dívida que a empresa possa ter. Isso eu estou falando em termos de empresa, mas nada impede que isso também ocorra da mesma forma numa pessoa física. Tá? Perfeito. Esta é a situação que a gente poderia falar em termos de empresa. No que diz respeito à pessoa física, também é uma situação mais ou menos parecida, mas aí a pessoa física, de repente, não tem uma quantidade de processos que vai demandar que ele pague por processo.
ele vai estar fazendo um contrato onde ele vai ter condição de estabelecer isso e, a partir do que ficar estabelecido de comum acordo entre as partes, ou seja, o cliente e o advogado, aquilo deverá cumprir. Eu vou dar alguns exemplos, alguma dica tentando ser objetivo. Claro. Mas, primeiro, a própria orientação da OAB, ela tem a tabela que ali é estipulado o mínimo que o advogado deve cobrar. Existe a orientação disciplinar, e que o advogado que cobra menos do que o mínimo estabelecido na tabela, ele é possível de responder com processo disciplinar, porque aí estaria, de repente, caracterizado uma concorrência desleal. Mas Perfeito. lá na tabela da OAB está estabelecido o mínimo. Isso nada impede que cada advogado tenha, de acordo com sua especialização, de acordo com seus conhecimentos, a sua experiência, ele, evidentemente, vai cobrar aquilo que ele considera como válido. E vai caber ao cliente aceitar ou não aquela condição que o advogado está estabelecendo. Isso, no que diz respeito a esse tipo de contratação, é possível ser feito nessas modalidades. Agora, você tem uma outra situação, desculpa se eu estiver me alongando, mas Imagina, tá ótimo, tá ótimo. tentando explorar todos os aspectos. Tá ótimo, até fica tranquilo que tá ótimo. Em respeito aos nossos aí, colegas e demais que estejam aí acompanhando a nossa fala. Nós temos a situação também que ocorre muito, doutor Constantino, que é na área trabalhista. Na área trabalhista, sobretudo para quem advoga para o empregado, ou seja, para o reclamante, normalmente se cobra um percentual em cima do resultado final do processo. E isso tudo é importante que o advogado, quando vai fazer o contrato, possa estabelecer de maneira muito clara e transparente quais são o percentual que vai incidir sobre o resultado do processo. Por isso que denomina-se tecnicamente um contrato ad êxito, ou seja, ele vai depender do êxito. Agora, esse êxito tem que estar muito esclarecido, porque muitas vezes, vamos admitir, uma reclamação trabalhista, onde o cliente pretende a reversão de uma justa causa que ele tomou. É evidente que ali não vai estar pleiteado só as verbas rescisórias. Ali também tem o seguro-desemprego se ganhar o processo e tem o fundo de garantia que ele vai poder levantar. Isso tudo em decorrência do processo que foi patrocinado pelo advogado. Então, isso tem que estar explícito para não dar problema na hora de fazer a prestação de contas. Isso deve estar explícito no contrato também. E essa situação, estando esclarecido, estando contratado, e eu posso dizer para você o seguinte, eu, como tenho um pouco mais aí de estrada rodada, mais de 35 anos, no começo, eu nem fazia contrato. Tá? Eu tocava o barco de acordo com o que tinha sido conversado. Mas, infelizmente, as relações acabaram mudando, e aí a gente começa a ter alguns encontros desagradáveis com pessoas oportunistas. E aí vem o questionamento, doutor, mas não foi isso que combinou. Então, eu acho que você dedicar o seu trabalho durante tanto tempo, tá? E, de repente, na hora de fazer um acerto de conta, ter um desgaste com o cliente, realmente é uma decepção muito grande. Tá? Então, por isso que é importante que o contrato seja bem explícito. Tá? Perfeito. Basicamente, é isso em termos contratuais, vamos dizer assim. Tá. E é importante também ficar claro que não há nenhum impedimento, no caso da Justiça do Trabalho, não há nenhum impedimento para que no contrato conste o percentual, não só sobre o fundo de garantia, como também sobre o seguro-desemprego, porque isso é uma questão que gera bastante dúvida, né? Mas eu posso cobrar sobre o FGTS que já era dele, que não foi uma verba que eu consegui, eu posso cobrar sobre o seguro-desemprego que é pago pelo governo? Não sei se você concorda com essa minha afirmativa, mas não há nenhum impedimento legal para que, se eu estabelecer isso contratualmente desde o início da relação, que eu possa cobrar.
Sem dúvida. Tanto é verdade que dentro dessa linha, porque o seguro-desemprego já é direito dele e é pago pelo governo, porque o fundo de garantia já é um direito dele, mas a rigor é o seguinte, as outras verbas que vão ser deferidas e que vai transformar em valor, também são direitos dele. Porque se não fosse, ele não iria ter uma procedência de uma ação. E essa procedência da ação e o recebimento do dinheiro que vai resultar do processo foi possível graças ao empenho e ao trabalho do advogado que foi constituído para aquela finalidade. Portanto, eu considero que tudo aquilo que vem decorrente do processo é, obviamente, também considerado como valor para a aplicação do percentual que foi contratado. E por que a necessidade ou a prática tem demonstrado isso? De sempre fazer a cobrança ao final. Porque, a rigor, a pessoa quando está demitida, se você for cobrar, de repente, R$ 1.000 dela para poder dar entrada no processo, ela prefere não dar entrada, porque ela não tem aquele dinheiro. Então, na realidade, o que o advogado faz quando ele proporciona toda a estrutura do escritório dele, todo o conhecimento dele, ele está fazendo um contrato, entre aspas, de risco, onde ele está depositando o conhecimento dele, a estrutura dele, em decorrência de uma perspectiva do direito do cliente dele. Tá? No escritório, por exemplo, a gente não cobra, o foco lá é empresarial, mas de qualquer forma, muitos advogados têm cobrado uma taxa ou um valor inicial para propor reclamação trabalhista. Isso também, assim, não é ilegal, né? Eu cobro R$ 500 ou R$ 1.000 para entrar com o processo. Também não tem nenhuma ilegalidade nisso, né? É que não é comum, não. Pelo que o senhor acabou de esclarecer, não é comum. Sim. E me parece que não seria nem muito adequado, né? Eu cobrar de um reclamante que não teria condições e vincular. Mas tem alguma ilegalidade nisso, na sua visão? Não vejo nenhuma, porque se o advogado quiser cobrar a taxa, por exemplo, de R$ 500, nada impede que ele seja colocado isso como sendo uma consulta. Tá? Então, vamos admitir, para poder ter um enquadramento, mas nada impede que ele tenha a liberdade de cobrar aquilo que ele considera. E o cliente vai ter a liberdade de aceitar ou não aquilo que ele está impondo. Isso, evidentemente, a ilegalidade vem quando existe uma exorbitância no acerto de contas ou, de repente, uma situação que realmente foge à realidade e até o aspecto moral por parte do advogado. A gente tem, falando disso, a gente tem uma previsão que diz que os honorários não podem ser maiores do que o valor, do que o benefício obtido pelo cliente. Se eu não me engano, isso está no Estatuto da OAB, que diz que os honorários não podem ser. Por esse raciocínio, em tese, o valor limite dos honorários seria 50% do valor recebido. É isso, né? Porque se eu passar de 50% do valor recebido, eu estou infringindo essa norma. Na realidade, é o seguinte, no caso de percentual, a própria tabela da OAB também determina os limites. Tá? Então, na verdade, quando, por exemplo, no processo trabalhista, ultrapassa a 30% do valor recebido ou a receber por parte do cliente, do reclamante, é evidente que aí já passa a ser uma consideração de exorbitância. Mas a própria tabela da OAB também ela define como sendo o limite 30%, mas, ao mesmo tempo, ela autoriza que, em havendo necessidade do recurso ordinário, que é um recurso para a segunda instância, haja um acréscimo de mais 5%. E se esse caso for levado ao TST, que é através do recurso de revista ou algum outro recurso que chega ao TST, ele pode acrescentar mais 10%. Eu diria que eu considero razoável nesse contrato ad êxito, onde o cliente vai pagar um percentual sobre o resultado dele, eu considero que 30% é um valor razoável. Tá? Agora, evidentemente que às vezes você pode ter uma situação, como já aconteceu no meu escritório, em que, de repente, para liberação do dinheiro, por uma decisão da juíza de primeira instância, que não estava
liberando dinheiro para o reclamante e que ele tinha preferência em função da ordem dele de penhora do bem que foi a leilão. E a juíza, nesse caso concreto, ela impôs que primeiro fossem pagos os processos da vara dela, para depois pagar os processos que tinham penhora no rosto dos autos. E, evidentemente, que eu me insurgi e chamei o cliente para uma reunião e disse para ele, eu vou ter que entrar com mandado de segurança por isso, por isso. E eu, então, de comum acordo com ele, ele aceitou que eu cobrasse mais um percentual para eu entrar com essa ação para a liberação do dinheiro. Tá? Porque, caso contrário, se isso não fosse feito, o dinheiro que estava lá no processo ia para outros credores. Então, eu estou dando um exemplo concreto do que é possível acontecer. Mas aí, independentemente de ter a previsão que dá respaldo para isso, mas é importante que isso tenha um diálogo, por isso que eu falei da credibilidade, da confiança no início da nossa conversa, para que esse diálogo seja aberto e transparente com o cliente. E nesse caso específico, o cliente, muito pelo contrário, não colocou nenhuma objeção, porque ele sabia efetivamente que era um processo praticamente complementar para poder atingir o objetivo, que era o recebimento do crédito dele. Perfeito. Só um detalhe. Vamos imaginar que eu faço um contrato com 40% de honorários. Caberia ao juiz do trabalho de ofício limitar os meus honorários a 30%? Ele teria essa autonomia? Eu acredito que não, porque o juiz não pode interferir na relação entre advogado e o cliente. Isso não é função jurisdicional do juiz. É evidente, Constantino, que hoje, com a democratização da informação através das mídias, da internet, etc., isso, o próprio cliente, você no escritório, de repente, você tem lá uma quantidade significativa de processos, então você não vai ficar vendo todos os processos todos os dias. Mas o cliente, muitas vezes, tem só o processo e ele está na expectativa de ver como é que está o andamento daquele processo. Então, o que acontece? Muitas vezes o próprio cliente que alerta o advogado, doutor, olha, saiu uma decisão lá. Muitas vezes, ainda nem foi publicada aquela decisão, mas o cliente já tem a informação, tá? Por causa da eventual disponibilidade. Agora, um pouco mais fácil, porque a própria internet dá essa possibilidade de acesso, e aqui no escritório, por exemplo, nós cedemos para o cliente, desde o primeiro momento, o número do processo dele, para que ele possa acompanhar se quiser, dentro dessa linha de transparência. Então, muitas vezes, o cliente tendo acesso, ele tem, doutor, olha, saiu uma decisão lá, assim, assado, tá? Isso pode acontecer, e isso, obviamente, não tem nada a ver com o juiz. Mas, mesmo assim, existem juízes que, muitas vezes, havendo a liberação do crédito do reclamante, ele manda informar o reclamante que foi liberado o dinheiro, tá? Porque esse crédito vem para a conta do advogado. Então, tem juiz que, de repente, extrapola um pouco mais, mas eu diria que não incriminaria essa postura do juiz, porque, a rigor, ele está dando publicidade daquilo que foi ocorrido no processo e dando ciência para a parte que é a primeira interessada. Perfeito. Vamos lá, vamos para a segunda parte da nossa live. Como que funciona a revogação ou a renúncia aos poderes outorgados na procuração? Então, Constantino, eu não sei se aconteceu alguma coisa que o seu som está bem baixo. Eu não sei se o meu aconteceu a mesma coisa. Aconteceu também. Melhorou aconteceu o meu? Também? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui não, que agora, possa... Para mim tá bom. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Voltou já. Para mim, eu estou recebendo o som mais baixo. Mas se está dando para ouvir, tudo bem. Tá, eu vou me esforçar aqui para falar mais alto. Tá conseguindo me ouvir? Eu estou. Me repete, por favor, a questão. A questão era como funciona a revogação ou a renúncia de poderes outorgados na procuração? Na realidade é o seguinte, esse é um grande enrosco que muitas vezes, dependendo do nível do cliente,
E por isso que eu repito, a relação de credibilidade e de transparência entre o cliente e o advogado é extremamente importante. Mas isso não impede que, de repente, a gente se depare com alguém que, às vezes, eu não estou querendo aí criticar nenhum colega e também não quero absolver todos os jurisdicionados. Mas eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes tem colegas que ele meio que senta em cima do processo e que agora com a reforma trabalhista não existe mais o impulso natural do juízo e a necessidade que a parte provoque, sob pena de repente for o processo em execução, por exemplo, ser aplicada a prescrição intercorrente. Então, o que acontece nesse sentido? Se, de repente, o advogado também não liga para o processo, não liga para o cliente, pode, muitas vezes, criar uma insatisfação daquele cliente perante aquele advogado. E, em consequência disso, pode trazer uma insatisfação e o cliente querer mudar de advogado. Se isso, de repente, acontece, o cliente vai mandar uma correspondência para o advogado, comunicando-o que está revogando os poderes outorgados através da procuração. Consequentemente, uma vez sendo feito isso, esse cliente, esse jurisdicionado, vai ficar sem advogado. E ele, obviamente, pode contratar um outro. Acontece que, muitas vezes, pode acontecer do cliente, de uma maneira sacana, sabendo que o processo vai ser liberado o dinheiro, ele entra com essa carta de revogação dos poderes e, de repente, vai passar lá para um parente ou alguém da própria família, vamos dizer assim, estou exemplificando, para que dê continuidade, porque sabe que já acabaram todos os atos processuais e que é só levantar o dinheiro. Tá? Então, aí, o que acontece? A previsão legal, através do próprio Lei 8.906/94, existe a previsão de que o advogado, nessa situação, ele pode comunicar o juízo para que o juízo reserve o dinheiro correspondente àqueles honorários. Mas aí, doutor Constantino, é que vem o grande nó, o grande problema. Por quê? Porque, e eu vou falar especificamente na área trabalhista, Perfeito. porque se o contrato lá atrás foi firmado num percentual sobre aquele valor resultante do processo, o que vai acontecer é que, como ele foi destituído antes de terminar o processo, o juiz do trabalho, normalmente, ele não libera o dinheiro. Ele não vai reservar o dinheiro para o advogado e muito menos entregar o dinheiro correspondente aos honorários para o advogado. E qual é a justificativa para o juiz fazer isso? O fundamento dele é de que a relação entre advogado e cliente não tem natureza trabalhista, e sim civilista. Consequentemente, o advogado terá que resolver essa questão lá na área civil. Agora, veja só, diante desse exemplo que eu estou te dando, como que o advogado vai fazer para poder garantir o recebimento dos honorários dele com uma decisão dessa? Eu, evidentemente, tenho acompanhado essa questão de honorários até para conhecimento próprio e, evidentemente, poder estar participando deste evento contigo, tá? Eu tenho observado que existem advogados que entram com mandato de segurança com aquela negativa do juiz. Veja, ele vai para o caminho errado, tá? Porque a própria, e eu diria que a súmula 363 do STJ determina que a competência para
dirimir problemas relativos à contratação de honorários é da justiça comum. Consequentemente, existem várias decisões do próprio TST no sentido de que não é cabível o mandato de segurança, tá, para essa finalidade. Então, o que o advogado, e aí então quem estiver assistindo não tiver conhecimento ou não teve a oportunidade de ter esse tipo de orientação, eu vou aqui dar essa orientação, que é o seguinte: o advogado não deve perder tempo diante de um enrosco desse de requerer para o juiz para que faça a reserva. Ele deve imediatamente entrar com uma ação de arbitramento de honorários lá no juízo civil e, por uma questão de precaução, já pedir uma tutela antecipada Perfeito. ou uma tutela cautelatória para que o juiz, diante daquele fato, diante daqueles documentos apresentados, o juiz civil possa expedir um ofício para o juízo do trabalho com a determinação de que seja feito cautelarmente aquela reserva do numerário, tá? Isso nada impede que o juiz venha liberar o que é do reclamante. Mas aquilo que está sendo discutido ainda seja lá preservado. E o juiz do trabalho vai ser, entre aspas, o depositário daquele dinheiro. Então, esse processo não é um processo simples, porque vai ter necessidade de designação de um perito, e esse perito vai fazer o laudo para constatar se aquele trabalho feito por aquele advogado, originalmente contratado, exemplo, foi correspondente a 70% do trabalho que tinha sido feito, e que o trabalho que foi feito pelo advogado, que foi secundariamente contratado, foi de 30%, então, evidentemente que aquele advogado originário vai ter direito a receber, no meu exemplo, 70% dos 30%. Tá? Então, vamos admitir, se fosse um valor de R$100.000 do crédito, ele teria, em princípio, 30%, que seria R$30.000. Se o juiz determinou lá na ação de arbitramento que o advogado tem direito a 70%, então, uma vez sendo feita a execução daquela decisão, obviamente que o advogado vai levantar lá R$21.000 dentro do meu exemplo. Se ficar provado que o advogado fez 100% do trabalho e que um único ato que foi praticado posteriormente à revogação dos poderes que ele recebeu foi, como se diz, insignificante, então o juiz vai determinar lá no arbitramento que ele tem direito a 100% dos honorários. Basicamente é isso. Eu tenho visto contratos onde o advogado coloca nessas condições de 30% do valor resultante e coloca uma cláusula penal que também será de 100% do valor estipulado lá na cláusula que estipulou os honorários, dos 30%. Quer dizer, ficou inócuo do mesmo jeito, porque se ele não vai poder executar lá na justiça do trabalho ou ter a reserva dos 30% que eram os honorários, ele também não vai poder exigir a multa, porque vai cair no mesmo lugar, vamos dizer assim. Então, no que diz respeito a essa parte da cobrança de honorários, é uma situação bastante embaraçosa para o advogado. Nada impede que, de repente, se a parte contrária venha concordar, que o advogado estipule um valor que seja líquido e certo, como cláusula penal, como multa. Tá? Aí sim ele teria reservado aquele valor que não depende de liquidação nenhuma. Tá? Mas aquela parte que diz respeito ao percentual vai ter que ser definido por arbitramento pelo juízo civil. Perfeito. E no caso inverso, quando o advogado não quer mais cuidar daquele processo, ele vai renunciar à procuração. Quais os cuidados que ele tem que tomar? Bom, em primeiro lugar, o advogado
deve ter as razões por que ele não quer mais advogar para aquela empresa ou para aquele cliente. No primeiro momento, o que se busca é ter um diálogo com o cliente para, evidentemente, não ter que judicializar isso. Mas, se necessário for, e não couber outra alternativa para ele, ele vai ter que, evidentemente, mandar uma notificação, que pode ser extrajudicial ou através de um próprio e-mail, que tem o comprovante de recebimento do cliente, tá? Dando o motivo por que ele está renunciando àqueles poderes. Essa é uma situação que, para a proteção do advogado, deve tomar. Evidentemente, se tiver pendente algum valor de honorários, caberá ao advogado entrar com ação de execução contra o cliente para ver o recebimento daqueles honorários que ele tenha direito. Nesse aspecto, é importante ressaltar que o advogado, quando ele reivindica, quando ele judicializa o recebimento dos honorários, ele não pode continuar advogando para o cliente. Tá? Então, esse é um preceito ético que, obviamente, não me falha a memória, está no artigo 54 do nosso Código de Ética. Então, é importante que o advogado tenha essa precaução. E, obviamente, que para chegar nesse nível, a relação realmente já foi no vinagre e não tem mais o que discutir. Tá. No caso de um contrato, só para ficar claro isso, no caso de um contrato que não era ad êxito, que não era pelo êxito, que eu cobrei um valor fechado, cobrei R$ 10.000 para cuidar do processo até o final. E num determinado momento, lá com 70%, por exemplo, do processo encaminhado, eu renuncio aos poderes. O advogado teria a obrigação de devolver parte dos honorários? Não tem obrigação de devolver parte dos honorários, porque isso é uma previsão no próprio Estatuto, que é a Lei 8.906/94, de que o advogado, se por iniciativa, é lógico que isso também tem que haver uma ponderação, porque vamos admitir, o advogado recebe o seu cliente hoje no escritório, ele recebe os honorários, tem um contrato, e vamos admitir, no mês seguinte, onde ele só apresentou a petição inicial, ele vai e renuncia, obviamente que aí já é um enriquecimento ilícito. Então, aí caberia ao cliente questioná-lo, nem só do ponto de vista ético-disciplinar, junto ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, como também reivindicar isso judicialmente. Perfeito. Tem uma pergunta do Giovanni Moreira. Giovanni Moreira trabalha comigo, é sócio lá no escritório, coordenador lá do escritório também. Se o cliente não for encontrado para a entrega de notificação de renúncia, como resolver? Bem, em primeiro lugar, essa também foi muito boa essa pergunta, porque isso também deve ser uma precaução do advogado quando ele faz o contrato. Então, por exemplo, mencionar que, em eventual alteração do endereço, ou do telefone, ou do e-mail, que o cliente tem a obrigação de comunicá-lo. Não fazendo isso, o advogado não terá nenhuma responsabilidade em eventual necessidade de comunicação com o cliente. É evidente que, numa situação dessa colocada, eu diria que o advogado deve usar todos os meios que ele tiver para comunicar. Em não havendo isso, ele pode justificar e fazer a sua renúncia direto no processo. Ou seja, comunicando o juiz que ele não continuará mais no processo como advogado daquela parte. Perfeito. Tem uma pergunta do Carlos aqui, Carlos, amigo engenheiro. O advogado de associações, onde o cliente paga a mensalidade dessa associação, desistir de processos ou rescindir a custas ao cliente? Deve ser aquelas associações, talvez, de mutuários,
O advogado de associações, onde o cliente paga a mensalidade desta associação, se ele desistir de processos ou rescindir, há custas ao cliente? Não, eu vou tentar aproveitar a pergunta dele Claro. para dizer o seguinte: se ele faz parte de uma associação e paga mensalmente uma taxa ou uma mensalidade, é evidente que se ele tem um processo em andamento e ele desiste, tá? Esse advogado terá, vamos admitir, o advogado, ele, o cliente, pode desistir do processo, mas evidentemente que ele vai ter que comunicar à associação e a associação, por sua vez, vai comunicar ao advogado e vai comunicar ao juízo que aquele cliente está desistindo. Perfeito. Isso do ponto de vista processual. Vamos admitir que, de repente, chega no final do processo. O advogado, também esse é um ponto importante que eu estou aproveitando a pergunta. Nós temos hoje na Justiça do Trabalho, mas já anteriormente na área civil, que são os honorários sucumbenciais. Perfeito. Que são os honorários que a parte contrária é condenada a pagar ao advogado da parte contrária. É muito bom esclarecer isso. Também no contrato deve estar explícito isso, que os honorários de sucumbência é do advogado. Se isso não tiver previsto no contrato, também não é nenhum pecado, porque a própria lei já determina que é direito do advogado os honorários sucumbenciais. Isso. Mas vamos admitir que, de repente, por qualquer razão, o advogado quer desistir do processo. E ele o que vai fazer? De comum acordo com o cliente, tá? Para não complicar muito a história, o cliente indica um outro advogado que vai continuar o processo. Esse advogado originário vai fazer o subestabelecimento. E nesse subestabelecimento vai ser sem reserva. Então, esse advogado que deu o subestabelecimento não vai mais se meter no processo. Nessas condições, haverá necessidade, para não ter problema futuro, ficar estabelecido quanto daqueles honorários sucumbenciais será do advogado originário e quanto que será do advogado subestabelecido. Perfeito. Tem uma pergunta do Helder aqui. Alguns contratos colocam que o cliente declara ter testemunhas e documentos sobre os fatos. Declara no contrato que o cliente tem testemunhas e documentos sobre os fatos. Está perguntando se o senhor acha importante e necessário que se coloque isso no contrato. Olha, eu diria que não precisa necessariamente ser colocado no contrato. Também acho que não. Mas é importante, pelo menos eu uso essa estratégia, de normalmente, quando a empresa manda um processo para ser contestado, tá? Eu normalmente peço que nos mande um relatório sobre os fatos envolvidos. Por que isso? Para que depois, no futuro, ele não venha alegar, mas não foi isso que eu disse para o advogado. O advogado se equivocou nisso. Então, pelo menos, não precisa ser necessariamente a realidade que está ali estampada naquele relatório. Mas é importante que, pelo menos, tenha um norte a respeito dos fatos. Porque os fatos, quem conhece é o cliente. O advogado conhece o direito. E, obviamente, quando consegue conciliar o fato com o direito, fica mais consistente. Por outro lado, também, quando o cliente é autor da ação, seja na área civil ou seja na área trabalhista, eu considero importante que, no atendimento feito pelo advogado, seja feito um relatório e o cliente possa avistar aquilo que foi anotado pelo advogado. Para quê? Para que isso, de repente, não venha surgir, de repente, um relacionamento com uma pessoa que falta de caráter, tá? De repente, chegar na frente do juiz e dizer, excelência, não foi isso que eu disse para o advogado. Porque isso pode acontecer. Tá? Então, dessa forma, por precaução, eu considero que é importante que esse tipo de situação seja prevenido.
Perfeito. É, a gente tem, entrar nessa questão dos honorários. O artigo 791A da CLT, ele foi incluído com a reforma trabalhista, 791A, que é a previsão de honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho. Queria saber qual que é a sua visão. Isso é positivo? Isso melhora a Justiça do Trabalho? Facilita o acesso? Qual que é a sua posição com relação à reforma trabalhista ter trazido a questão dos honorários de sucumbência para a Justiça do Trabalho? Bem, na realidade é o seguinte, aí existe duas vertentes, dois viés. Tem muitos que acham que essa medida legislativa foi uma forma de cercear o direito do empregado recorrer ao justiça do trabalho, porque ele terá sempre apontado para sua cabeça essa flecha ou essa espada de que se ele não ganhar o processo, ele vai ter que pagar o advogado da parte contrária. Eu diria que isso acontece, pode acontecer, exceto para aqueles que ganhem o mínimo, ou seja, no máximo, o valor teto da Previdência. Porque quem está ganhando 6 mil e poucos reais estaria dentro do teto do benefício previdenciário e, consequentemente, ele estaria enquadrado para ter a justiça gratuita. Porém, a lei também não excluiu o beneficiário da justiça gratuita. O que significa isso? Mesmo que ele venha ganhar o processo, vamos admitir, ele pleiteou 100 mil reais, mas ele conseguiu provar e ganhar 50. Vai ter os honorários que a empresa vai pagar para o advogado dele em cima dos 50 mil reais. E ele vai ter que pagar o advogado da empresa em cima dos 50 mil que ele não conseguiu ganhar. E veja, esse valor dos honorários que foram aplicados ou a condenação para o reclamante, esse valor poderá ser deduzido do crédito dele. Então, significa que ele não vai ter muito para onde correr, exceto se ele entrar com o processo e ele perder tudo, e ele tem que pagar lá de 5% a 15% que o juiz pode arbitrar, tá? E ele vai, evidentemente, ficar com essa conta. Se ele tiver algum bem que possa corresponder a essa dívida, ele vai ser buscado o bem dele. Agora, se ele não tiver nada, isso vai ficar lá suspenso por 2 anos para que ele possa se melhorar de vida e o credor tomar conhecimento disso, ele poderá, o credor, entrar com ação buscando esses honorários sucumbenciais que não foram pagos. Isso, evidentemente, se o cara casar com mulher rica ou se ele ganhar na loteria, então pode mudar a situação dele e ele vir responder por isso. Tá? Essa é uma situação que poderá e que pode ocorrer. Agora, complementando, o porquê, qual foi o grande penalizado nessa situação, é exatamente as pessoas que ocupam cargos de média gerência para cima. Tá? Por quê? Porque, vamos admitir, alguém trabalha numa empresa e tem lá um cargo designado como cargo de confiança. E ele considera que aquele cargo não era de confiança. E ele entra com o processo, se ele perder, ele tem que pagar os honorários da parte contrária. E o que vai acontecer? Normalmente, essas pessoas de um nível salarial maior têm algum patrimônio. Então ele vai colocar em risco o patrimônio dele em função de uma pretensão jurídica, tá? No que diz respeito àquilo que ele via como direito dele. Então, nesse aspecto, essa espada do honorário de sucumbência vem realmente prejudicar nesse nível. Agora, por outro lado, eu já tive a oportunidade de falar isso em palestra para advogados e mesmo para magistrados. A situação chegou nesse ponto também pelo fato dos próprios colegas também jogar tudo que achava que poderia jogar. Então fazia pedido de A a Z. Se pegar, pegou.
E isso, muitas vezes, era utilizado de uma forma de chantagem em relação à empresa. A empresa, diante de toda aquela situação, às vezes ficava temerosa e corria para tentar fazer um acordo. Isso é culpa de alguns advogados que utilizavam essa Concordo. estratégia. Mas, por outro lado, também, nós não podemos isentar a magistratura, porque a magistratura, em muitos casos, que via que existia litigância de má-fé, ao invés de aplicar a multa e a penalidade do litigante de má-fé, deixava passar em branco. Então, isso começou o uso do cachimbo fazendo a boca torta. Ou seja, virou quase que uma rotina acontecer isso. É lógico, quando eu falo quase uma rotina, eu estou tirando aí as exceções de colegas, de advogados, que evidentemente não se aventuravam no que diz respeito à extensão dos pedidos. Então, essa é uma situação que, no que diz respeito a isso, trouxe uma certa moralização para o processo trabalhista. Mas, por outro lado, obviamente, o número de reclamações trabalhistas que foi diminuído deve-se muito a esse tipo de postura legislativa de penalizar o reclamante nessa situação. Eu, particularmente, acho exagerado, mesmo no caso que se consegue o benefício da justiça gratuita, o reclamante correr o risco de ter que pagar a sucumbência descontado no crédito dele. Eu concordo. Você falou de justiça gratuita. O fato de eu contratar advogado particular me impede de ter o benefício da justiça gratuita? Eu considero que não. Entretanto, algumas vezes a gente vê alguma justificativa do juiz para fundamentar a sua decisão, dizendo que se o reclamante teve possibilidade de contratar um advogado particular, ele teria condições de pagar as custas do processo ou despesas processuais. Evidentemente que isso eu atribuiria principalmente para o advogado, para o juiz, que não tem o mínimo de vivência, de militância. Porque, obviamente, o advogado, sobretudo o reclamante, como nós já falamos, faz a contratação ad êxito, ou seja, ele vai correr o risco de defender aquele direito daquele cliente para receber ao final. Então, é um equívoco interpretar, porque houve contratação de advogado particular, que ele automaticamente teria condições para pagar as despesas processuais. É evidente que ele não está desembolsando para pagar o advogado. O advogado que está se arriscando para trabalhar, colocar todos os seus conhecimentos, toda a sua estrutura, para receber só a final. Concordo plenamente. Tem uma pergunta aqui, uma colocação, Cláudio Bress. Após 2 anos de suspensão, é arquivado. Eu acho que está querendo se referir à prescrição intercorrente, né, após a reforma. Acho que deve ser a respeito disso a pergunta. Né? Que se o processo ficar arquivado, se ficar suspenso ou arquivado, a questão da prescrição intercorrente após a reforma. Talvez seja nesse sentido. Né? Na realidade é o seguinte, aí é importante ter atenção, porque o ponto inicial para se contar o prazo para ser aplicado a prescrição intercorrente é que o interessado, ou seja, o credor, venha ser intimado para dar andamento ao processo e se mantém inerte. Então, a partir daquele momento é que é contado o prazo prescricional intercorrente de 2 anos. Então, evidentemente, que se o advogado foi intimado através o cliente foi intimado através do seu advogado para dar continuidade ao processo, não fizer, aí evidentemente é até uma questão de responsabilidade do advogado. Por isso, Constantino, ainda em termos contratuais, é muito importante que o advogado esteja sempre cauteloso. Veja, sempre manter o nível de interlocução com o cliente, para que numa situação dessa, ele não corra o risco de não ter contato com o cliente e assumir uma responsabilidade. Então, numa situação dessa, é importante que ele mande um e-mail, é importante que ele use o telegrama,
ou WhatsApp, para que, numa eventual tentativa de querer atribuir a ele a responsabilidade por não ter dado andamento ao processo, ele tem como provar que a inércia não foi dele, sim do próprio cliente. Perfeito. O tempo passa rápido, já estamos a 1h05 aqui, já foi o nosso tempo. Só queria Exatamente. colocar mais algum ponto que o senhor acha relevante que a gente não falou? Bem, na realidade, eu acho que a gente, dentro do propósito, atingimos aí todos os pontos que poderiam ser importantes. Eu não sei se eu anotei alguma coisa aqui adicional, Da minha parte, mas a gente conseguiu passar por todos os pontos. conseguimos, né? Conseguimos, Tá, conseguimos. A gente até estava com uma preocupação, podemos revelar isso para você. A gente estava com uma preocupação de que o tempo não fosse suficiente, mas a gente exatamente. conseguiu, e aí os méritos são seus, porque eu fui um mero telespectador aqui, né? Eu fiquei só acompanhando. O senhor conseguiu sintetizar bem, como sempre. Não, que é isso, obrigado. Eu até peço desculpa a todos, a você e a todos que estejam nos acompanhando, porque eu estou terminando aí uma fase de pau e hoje realmente eu estou com a minha garganta um pouco prejudicada, tá? Imagina, Não quer dizer que a minha voz seja tão bela assim, mas é um pouco melhor do que falar rouco. eu que lhe agradeço, inclusive, de não ter desmarcado, né? Porque mesmo com essa dificuldade de falar, o senhor manteve o compromisso. Então, eu e todos que passaram por aqui, fica o nosso agradecimento. Eu queria só dar um recado antes de lhe devolver a palavra, para a gente finalizar. Do dia 29 ao dia 31, que é de amanhã até sábado, vai acontecer o Congresso Internacional de Direito do Consumidor. Esse Congresso Internacional são vários palestrantes, ele é das 8 às 19 horas, quinta, sexta e sábado. Começa amanhã. É do portal Juristas e para acompanhar é gratuito. É só entrar no YouTube do portal Juristas. youtube.com/juristas. O Congresso Internacional de Direito do Consumidor. São vários palestrantes nacionais e internacionais e ele é promovido pelo Wilson Roberto Furtado, que é do portal Juristas. Então, quem tiver interesse na área de direito do consumidor, são 3 dias de evento, das 8 às 19 horas, gratuito pelo YouTube. YouTube Juristas, no portal Juristas. Então, quem quiser, fica dado o meu recado. Eu vou lhe devolver a palavra. A gente está finalizando, se Deus quiser, esse momento difícil que a humanidade passou, essa questão da pandemia. E eu queria lhe agradecer, dizer que foi uma honra e um privilégio para mim, que sou seu fã desde quando eu comecei na Justiça do Trabalho. Eu completo o ano que vem 30 anos de advocacia e sempre fui seu fã. Foi para mim uma honra, um privilégio, uma alegria imensa tê-lo no programa Direito em Pauta. De verdade, estou sendo sincero e abrindo o coração aqui para dizer que realmente é uma vitória tê-lo aqui. Agradecer a todos que nos acompanharam. Semana que vem, quarta-feira, tem mais. E lhe passar a palavra para as suas considerações finais. Doutor Constantino, eu só tenho que agradecer e realmente essa revelação pública aí me deixa extremamente envaidecido e eu que quero, aí sem ficar como se trocando flores, mas dizer para o senhor que eu também tenho admiração por ti, principalmente por esse trabalho institucional que o senhor tem feito através dessas lives, que, evidentemente, é uma forma, como eu disse, de democratizar a informação, e você tem se dedicado a isso semanalmente. Os seus entrevistados ou participantes das suas lives vão esporadicamente, e você está aí semanalmente com esse compromisso. Então, você é merecedor de todos os elogios por esse tipo de iniciativa e por essa atitude sua. Eu, evidentemente, não vou dizer que eu vejo as suas lives toda semana, mas eu procuro vê-las porque realmente sempre traz informações atualizadas e importantes para nós advogados, porque as coisas são tão dinâmicas que a gente tem que estar ruminando mentalmente a todo momento. Portanto, mais uma vez, eu quero agradecê-lo pelo convite e também agradecer a todos aqueles que tiveram, de alguma forma, paciência e interesse em estar nos acompanhando aqui e fico à disposição para alguém que, de repente, tenha algum tipo de dúvida ou queira nos consultar, à disposição
para que a gente possa complementar alguma coisa. Quem quiser pode segui-lo no Instagram. Qual que é o Instagram? Ou quer passar algum contato, doutor Eli? Na realidade, o meu Instagram é Eli Alves da Silva Advogados, tá? Perfeito. Então, é relativamente simples, né? Eu não vou dar mais detalhes, porque até por uma questão ética, então dá a impressão de estar utilizando o seu programa aí para poder estar fazendo propaganda. Mas, evidentemente, que é um privilégio e ter a oportunidade de estar falando com você já é uma grande aparição, tá? Muito obrigado, um Perfeito. abraço grande para você. Boa noite a todos, se cuidem, a semana que vem tem mais. Gratidão a todos que nos acompanham sempre. Fiquem com Deus, se cuidem. Até logo, doutor Eli. Obrigado. Boa noite, gente. Semana que vem tem Boa mais. noite. Até logo. Obrigado. Imagina, eu que agradeço.